tudo bem? Tô filmando porque a minha energia tá sendo cortada lá embaixo. Daiane Alves de Souza desapareceu em 17 de dezembro de 2025, enquanto conversava pelo celular com uma amiga dentro do apartamento onde morava, em Caldas Novas, Goiás. E estava na cidade há 2 anos para administrar 6 apartamentos. Há um histórico de brigas entre a profissional e a administração do prédio. Me bateu, olha aqui! Corretora, mãe e figura presente entre familiares e amigos. Daiane tinha motivos para fugir sem dar satisfação? Quem teria interesse no desaparecimento de Daiane Alves? Vamos conferir os detalhes desse caso em mais uma investigação criminal True Crime. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma investigação criminal True Crime. Eu sou a Mariana Manetta e aqui nos estúdios o advogado criminalista André Lozano. Muito obrigada pela sua presença, doutor. Mariana, é um prazer estar aqui com vocês. Podem contar comigo no Investigação Criminal sempre que for necessário. É um prazer falar dos casos que estão acontecendo, dos casos que ocorreram no passado. Bom, o caso de hoje é um caso de uma corretora, uma mulher na faixa dos seus 40 anos, que desceu o subsolo e sumiu. Um caso intrigante. Eu quero as primeiras impressões que o senhor tem para me dar. De fato, essa corretora, ela sumiu sem deixar vestígios, né? Aliás, o último vestígio que ela deixou foi descendo no elevador. Então tem essas imagens na qual ela desce do elevador e a partir daí ela simplesmente desaparece na garagem. Então, parece que ela foi verificar a luz que havia sido cortada de um dos apartamentos e desde então não foi mais vista, não foi mais contactada, o que indica que aconteceu alguma coisa na garagem, que ela saiu do prédio pela garagem ou que está na garagem, né, pensando numa situação já mais grave, que ela está escondida, né, foi escondida em algum local na garagem, porque também ninguém fica tanto tempo dentro desse espaço por vontade própria. O que a gente não sabe é o que aconteceu com ela. A gente não sabe se de fato houve um homicídio, se houve um sequestro, se ela saiu escondida por vontade própria, que é algo que seria possível também, né? Ela podia querer por algum motivo desaparecer, romper laços com todos, não é algo comum, mas não é algo que a gente possa descartar logo de cara. Certo, dia 17 de dezembro, essa é a imagem, a última imagem que as pessoas têm da Daiane Alves, uma corretora, na faixa dos seus 40 anos, que acaba descendo o prédio, descendo os andares do prédio onde ela morava. Por quê? Naquele momento faltou energia. E, segundo a família, era uma coisa frequente. A energia simplesmente com contas pagas, porque as primeiras dúvidas são dúvidas as mais diretas possíveis. A conta estava acertada? Sim. A família, conversamos com a família sempre reforçando, sempre mantínhamos as nossas contas em dia. E era muito frequente não ter luz, faltar luz de momentâneo, faltar luz, energia, água. 17 de dezembro, a Daiane Alves desce e vai até a recepção ver o que estava acontecendo. Essas imagens são imagens que ela estava mostrando, estava conversando com uma amiga, no momento que ela desce, né? O que a polícia imagina que aconteça quando ela recebe essa informação, doutor? Olha, é muito difícil dizer o que aconteceu, mas parece que existia de fato algo corriqueiro com falta de luz no apartamento, mas me parece que era ou um problema do condomínio ou um problema relacionado ao síndico, a demais moradores que não queriam que os apartamentos fossem alugados e pelo que me chegou, ela desconfiava, ela reclamava que a luz era apagada propositalmente por pessoas do condomínio, tanto que o síndico do prédio e ela tinham uma certa desavença.
E mais uma vez a luz apagada, né, ela desceu justamente para que pudesse ser religada, pudesse ser normalizado o serviço. Mas essa amiga disse que, inclusive, ela tinha brigas constantes com o síndico. E, de fato, essa é uma linha de investigação plausível. Quando uma pessoa desaparece ou uma pessoa morre em uma situação que não é possível, logo de cara, determinar o que aconteceu, quem foi o autor, o que se faz? Busca entre os familiares, entre os amigos, informações sobre desavenças, sobre relacionamentos amorosos, sobre inimigos, porque na maior parte das vezes o homicídio ele é cometido por uma pessoa próxima. A gente vê os casos de feminicídio, por exemplo, que são cometidos pelos maridos, pelos namorados, pelos companheiros. Quando a gente fala em homicídio, geralmente é um crime que tem uma motivação. Essa motivação muitas vezes é uma motivação torpe ou até uma motivação que em alguns casos até isenta a pessoa de pena, né? Por exemplo, uma legítima defesa, mas sempre há uma motivação. Então a polícia, o que que ela faz? Ela busca qual é essa motivação. Então, nesse caso, existe a notícia de diversas desavenças com o síndico do condomínio. Sim. É possível, logo de cara, dizer que o síndico foi o responsável pelo desaparecimento dela, ou que ela morreu, não dá para dizer, ainda não é possível dizer com certeza se ela morreu ou se ela está viva. Assim como também não é possível já imputar logo de cara ao síndico um possível homicídio. Não tem como, são linhas São linhas que serão defensivas. investigadas, né, doutor? Exatamente. E a polícia, ela tem o que ela deve fazer? Ela deve buscar diversas linhas até esgotar aquela linha. Então, olha, nesse caso, ela tem namorado? Tem marido? Não, não tem. Então a gente já descarta um possível feminicídio, por exemplo. Ah, ela tinha briga com alguém? Ah, tinha briga com o síndico. Então vamos ver o que aconteceu. Vamos ver onde esse síndico estava no momento do desaparecimento dela. Sim. Ver se ele possui algum álibi, se ele possui alguma prova de que estava num local diferente, falar com os funcionários do prédio, com demais condôminos. O que chama atenção é que, como não existia nenhuma câmera na garagem, provavelmente, se foi o caso de um homicídio, que a gente também não tem certeza se foi esse o caso, provavelmente ele foi praticado por alguém que tinha conhecimento do prédio. Ou seja, provavelmente algum morador ou algum funcionário, no qual, de fato, o síndico pode ser um dos suspeitos. Qual foi o histórico que nós temos dos últimos momentos da Daiane? A Daiane está conversando com uma amiga pelo telefone, ela está limpando aquele apartamento que, segundo a família, seria usado por uma outra pessoa, ia alocar, né, por uma outra pessoa. Ela, de repente, percebe que a luz acabou e dá para ver nas imagens do elevador ela descendo de shorts, como se tivesse à vontade, né? E ela vai conversando, mostrando, filmando para a amiga tudo o que está acontecendo. Ela desce, vai até a recepção, provavelmente conversar com a pessoa, depois ela vai no subsolo onde ficam os relógios e depois não se tem mais notícia da Daiane. No dia seguinte, a família faz um boletim de ocorrência de desaparecimento. É um tempo curto ou não tem mais tempo para a gente fazer esse boletim, doutor? Comenta com a gente. Olha, o ideal é que se investigue o mais rápido possível. Quando uma pessoa desaparece, isso deve ser imediatamente noticiado para as autoridades, porque quanto mais rápido isso acontecer, mais fácil de encontrar essa pessoa, caso ela esteja viva, ou caso ela não esteja mais viva, mais fácil de apurar o que aconteceu, principalmente se trata de um crime. Noticiar no dia seguinte me parece que é algo normal, porque muitas vezes as pessoas, elas de fato ficam... o celular hoje, nós estamos quase 24 horas online, então respondemos rápido, mas de vez em quando
a gente esquece de carregar o celular, ou até tá descansando, tá dormindo, e é normal que, olha, a Daiane ainda não respondeu, ainda não chegou a mensagem. Se espere um pouco antes de tomar alguma providência, uma vez que ninguém pensa que possa ter acontecido algo mais grave. Não acredito que a família tenha sido de forma nenhuma negligente ou imprudente nesse ponto. Eles foram dentro de um prazo relativamente curto, né? Geralmente se espera até mais antes de registrar o boletim de ocorrência, até por essas questões de, será que a pessoa não quer ser incomodada, quer descansar, ou tá com alguém, um amigo, tá Com algum com algum compromisso. respeitar a privacidade dela, mas não foi isso que aconteceu, né, doutor? Sim, não foi isso. Ao que nos parece, não. Ao que nos parece foi. Existe uma forte suspeita de que, de fato, tenha ocorrido algo bem grave. Uma pessoa não some, não é, doutor? Não dá para assumir, né? Uma pessoa não existe capa da invisibilidade. É impossível que uma pessoa simplesmente desapareça, evapore. Ela está em algum lugar ou o corpo dela está em algum lugar. Estamos torcendo para que ela esteja viva e esteja bem. Mas em algum lugar ela está e dificilmente seja naquela garagem. Sabe o que chama mais atenção, doutora? Conversamos com a dona Nilce Alves, que é a mãe da Daiane, e ela disse que a bolsa, os documentos, foi aberto o sigilo da conta bancária da Daiane e está intacto. Ninguém retirou nenhum dinheiro, os notebooks, bom, as coisas que tinham pertences da Daiane quando ela estava nesse apartamento, limpando o apartamento, estavam todos lá. O que essa cena descreve para o senhor? Uma das coisas que a polícia faz para localizar as pessoas que desaparecem, ou que quando existe alguma suspeita, inclusive de homicídio, até de latrocínio, é buscar as movimentações bancárias, os pagamentos. Hoje, dificilmente uma pessoa pagar tudo com dinheiro vivo. Sim. Então, eu quero tomar um café na padaria, geralmente vai pagar com cartão. Muitas vezes, preciso me locomover, ela estava sem carro, vou pegar um Uber. E com isso, você começa a localizar, você passa a localizar a pessoa ou a pessoa que está com os bens dela. Quando nós falamos de crimes patrimoniais, que a pessoa deseja chegar àqueles bens para ter algum lucro, é muito comum que se passe a utilizar o cartão, se passe a fazer pedidos, faça movimentações nas contas, e isso favorece a localização do criminoso. E sem movimentação bancária? Sem movimentação bancária, a indicação de que, primeiro, ela não está. É uma indicação de que ela não deve estar viva, infelizmente, mas, por outro lado, também que o que justificaria esse crime não é uma questão patrimonial, né? Talvez uma questão passional ou até uma disputa por alguma desavença. Mas, de fato, a pessoa que, se de fato ela foi morta, a pessoa não chegou nos bens dela, não sei se por falta de oportunidade não era o interesse, os ou bens. se falta de interesse. Isso é um bom detalhe. Sim, é um detalhe muito importante, porque demonstra que, se a gente está falando de um homicídio, né, que é possível, a motivação a gente descarta a motivação patrimonial nesse momento. Certo. Bom, vamos conhecer, vou chamar o mapa onde fica Caldas Novas, porque é uma cidade turística, eu não conheço, mas ela é conhecida mundialmente pela maior estância hidromineral do planeta, né? Fica no Goiás, Caldas Novas, águas termais. Como é uma cidade turística, a quantidade de apartamentos para alugar, a quantidade de pessoas, de turistas que essa cidade recebe é muito grande. Esse é o prédio, né, o Ametista Tower, onde, infelizmente, essa tragédia aconteceu. Ela está desaparecida, então a gente não sabe. Só essa angústia, sinceramente, já é uma tragédia, doutor. Sim, já é uma tragédia, mas uma coisa importante que a gente tem que dizer é que, até onde pelo que eu estou acompanhando, a polícia adotou uma postura que me parece que é uma postura muito salutar.
que é uma postura em que está investigando sem fazer grandes alardes. Inclusive porque quanto mais alarde é feito numa investigação desse tipo, maior a dificuldade para a polícia. Porque a pessoa que, se de fato ocorreu um crime, essa pessoa passa a se precaver pelo alarde que a polícia faz. Então, quando se faz uma investigação desse tipo, o ideal é fazer uma investigação silenciosa. Então, é bem provável que a polícia já tenha informações mais concretas do que nós e talvez já esteja muito mais perto de elucidar esse crime do que nós saibamos. E isso, de fato, é importante que esse trabalho seja feito de forma silenciosa para se precaver e evitar que provas sejam destruídas, por exemplo. Eu ia chegar nesse ponto. Muitas pessoas perguntam, poxa, mas são 33 dias, né? Ela desapareceu dia 17 de dezembro, a gente entra aí para mais de 30 dias que ela desapareceu e a polícia não dá nenhum parecer, não tem nenhum suspeito, ninguém foi preso. Por que a polícia fica nesse silêncio? Se eu fosse o delegado, eu não falaria um A. Eu ficaria em silêncio. Não, a única nota que eu daria é que as investigações estão em andamento e serão divulgadas as informações no momento oportuno, porque agora... Que é o que está sendo feito. Eles estão agindo dessa maneira. Eu acredito que sim, porque se passa... Veja só, por exemplo, o caso Vitória. Sim. Que aconteceu Muito bom. Aqui em São Paulo. Bom exemplo. A polícia a todo momento dava informações desencontradas, mostrava, primeiro, uma desorganização muito grande. E, por outro lado, também, passou a dar para aquelas pessoas que poderiam estar envolvidas no delito informações por meio da imprensa que poderiam, de alguma forma, auxiliá-los a esconder o crime. Por isso que hoje, né, se formos analisar o caso Vitória, que inclusive já foi objeto de reportagens aqui... Sim, verdade. Existem muitas dúvidas e muitos erros crassos dentro da atuação policial, justamente por essa mediatização que a polícia fez. Nesse caso, veja só, começa de uma forma parecida. Sim. Porque a Vitória também estava desaparecida. Daiane está desaparecida. Exatamente. Nesse caso, o melhor é manter o silêncio e manter as informações dentro de um núcleo bem pequeno, só o núcleo que está investigando. Porque assim, as outras pessoas não têm como influenciar essa investigação. E outra coisa, muitas pessoas acabam querendo ser muito proativas e passam a dar informações falsas para a polícia. Algumas por má fé e outras porque por excesso de proatividade. Eu vi uma pessoa parecida com a Daiane, então vou ligar para o 190 para dar essa informação. E isso, ao invés de ajudar, muitas vezes atrapalha. Atrapalha e é muito perigoso porque a gente já tem casos de linchamento de pessoas que foram identificadas e no final não eram essas pessoas, não é, doutor? Muito bem falado. Isso daí é algo gravíssimo, porque a justiça existe justamente para evitar que esse tipo de coisa aconteça, para evitar os linchamentos populares. Porque se a justiça funciona, se a justiça atua, por que a população vai precisar atuar e tomar alguma atitude contra um suspeito, contra um acusado? Vamos entender um pouco a situação, porque nós conversamos com a dona Nilce Alves e como que a família soube de tudo o que aconteceu. Dia 17 ela desaparece, mas antes disso, na manhã do dia 17, a dona Nilce disse que conversou com a filha dela porque elas tinham combinado de no dia seguinte, no dia 18, ir até o apartamento, porque ela administrava o apartamento, os 4 apartamentos da família e mais 2 apartamentos de outras pessoas. Né? Então elas tinham combinado, era final de ano, tinha uma série de planos, de compromissos, e a dona Nilce conversou conosco e a gente vai escutar agora a versão da família. Vamos lá. A gente recebeu essas imagens depois, a gente ajudou a polícia verificando, né, se ali tinha alguém
conhecido, mas que a polícia não identificava, a gente tentou ajudar nesse sentido. E nessa busca, a gente percebeu que estavam faltando imagens de locais que seriam super necessários para a polícia. Tipo assim, a entrada do prédio, né, o saguão da entrada do prédio não tem imagem. O lugar onde a Daiane saiu, que ela saiu de dentro do elevador, tem uma câmera assim frontal. Não existe imagem daquele ali. Não existe imagem de locomoção dos carros naquele dia. Exatamente o que ajudaria. Além dela estar dentro do elevador, ali descendo para o subsolo, não tem imagem, mais nada. O elevador continua funcionando. Só que a Daiane não volta. A gente tem 6 apartamentos, mas na realidade a locação era de 4, porque um era meu e o outro a Daiane ficava. Né? E mais 2 apartamentos que outra pessoa cedeu para a Daiane local. Então, assim, não vou dizer que na cidade não tenha concorrência, eu acredito que sim, mas não chegou até nós isso aí, não. Que eu tenho provas em relação a BOs, e eu tenho processos, e eu tenho aquelas provas que eu não posso provar. Que, tipo assim, a energia do apartamento dela foi cortada, alguém cortou. Eu não posso dizer quem foi. Foi muito difícil, viu, doutor, conversar, porque é um assunto muito forte. Dona Nilce, ela é uma mulher de 64 anos, ela tem outros 2 filhos, mas pelo que nós compreendemos na nossa conversa, a Daiane era uma pessoa que ajudava muito nessa questão da locação dos apartamentos que a dona Nilce tinha. Ela tinha uma procuração e também de outros 2 apartamentos de outros clientes que eles tinham. Então, era uma pessoa que tinha um contato muito direto com ela. Dona Nilce também, ela estava visivelmente abalada, foi muito complicado conversar sobre esse assunto. Ela, a todo momento, dizendo que queria falar, queria se expressar, porque ela acredita muito que a forma como isso está sendo abordado, quanto mais as pessoas falarem sobre isso, mais rápido, né, vai ser esclarecido esse caso. E também para as pessoas saberem, eles contratar até um carro de som, doutor. Sim, veja só, para qualquer familiar isso é uma situação horrível, talvez seja uma situação pior do que o conhecimento de um homicídio, da perda do familiar, Porque você porque não sabe. exatamente existe essa dúvida. A gente não sabe o que aconteceu. É, você tem a dúvida, você fica com aquela ideia de que pode ter morrido, mas pode estar vivo. Se está vivo, em que condições está? O que aconteceu? Então, é uma perda que é uma perda parcial, mas é uma perda muito mais angustiante. Agora, ela trouxe a questão dos carros de som, a questão das informações para a família. Lógico, é muito interessante para que as pessoas, alguém que possa dar alguma informação, que tenha visto alguma movimentação diferente, possa levar isso às autoridades. Mas, como eu disse, para a polícia também é interessante manter a investigação e as informações mais cruciais, as informações mais relevantes dentro de um núcleo de investigações, para que isso também não seja utilizado caso de fato tenha ocorrido um crime. E ela me chamou a atenção algo que ela falou, que me parece que existiam câmeras em alguns locais, mas essas imagens não foram passadas pela polícia. E isso é uma informação muito relevante. Primeiro, por que essas imagens não foram passadas? E se essas imagens não existem, por que elas não existem? Porque pode ter ocorrido diversas questões. Pode ser uma falha técnica, de fato. Então, naquele momento, da mesma forma que faltou energia no apartamento da Daiane, pode também ter tido algum problema elétrico que afetou essas câmeras. Se o problema de falta de energia fosse algo corriqueiro ao condomínio, não apenas uma perseguição à Daiana, como em alguns momentos nos parece que pode também ter ocorrido,
essas câmeras podem ter queimado. Agora, existe também outras duas possibilidades. Essas imagens podem ter sido apagadas, ou se não, essas câmeras podem ter sido desligadas propositalmente. Ambas essas questões podem ser descobertas por meio de uma perícia. Então, uma perícia vai determinar quando essas câmeras foram desligadas e se elas têm algum controle remoto, né, se elas são controladas de forma remota, dá para saber também quem as desligou, se elas foram desligadas, porque mais de uma pessoa pode ter acesso a essa câmera. Por exemplo, síndico, subsíndico, zelador, e daí da onde veio a ordem para desligar, o comando para desligar. Muitas vezes essas câmeras esses circuitos são ligados nos celulares ou nos computadores. Acontece. Então, por exemplo, se uma pessoa desliga, vai ficar registrado que quem desligou foi o João da Silva. Né? Então, ó, foi a partir do Porque celular tem o do João. acesso dele, né? Ele acessou aquele sistema. Ele acessou aquele sistema e ele que desligou. Isso fica registrado, então é possível pegar por meio de uma perícia. Ou se isso tem um controle central e foi desligado, né, ou foi apagado, também é possível saber, ainda que não seja possível saber quem, é possível saber a hora e com isso também determinar os possíveis participantes. Quem estava ali naquele momento? Exatamente. Olha, foi no dia, no momento, nas 2 horas que foi quando a câmera foi desligada, quem entrou na sala de segurança, quem estava na sala de segurança era a Maria. E daí, então, era uma suspeita sobre a Maria. Maria tem que ser ouvida. Ou se não, foi apagado, a câmera foi apagada no dia 18 às 4 horas da tarde. Quem estava naquele local nesse horário? Então isso também, essas informações que a mãe trouxe, elas devem ser utilizadas na investigação e com os peritos que a polícia tem, provavelmente isso seja algo que ajude e muito a elucidar o que aconteceu. As informações que nós temos é que nas 2 últimas semanas, a polícia científica e também outros investigadores estiveram no local, lá no subsolo, com o uso de luminol para verificar qualquer tipo de vestígio e também no último sábado retiraram uma espécie de servidor central de todas as imagens e é justamente o que eles pretendem descobrir, doutor. O senhor chegou num ponto muito bom. Se foi desligado essas câmeras, se faltou energia, se foi desligado de um jeito manual ou se realmente houve uma queda de energia. A partir desse momento que eles têm essas informações, eles disseram que demoram 25 dias para esse laudo sair. A partir desse momento, o senhor acredita que tem aí uma resposta? Provavelmente vai ficar mais claro o caminho a ser adotado pela investigação. Porque quando a gente tem uma pessoa desaparecida, da forma que foi, nós temos uma infinidade de suspeitas, uma infinidade de linhas investigativas, e quanto mais possibilidades, mais difícil é descobrir. O que a polícia vai fazer para chegar aos fatos, o que ocorreu? Vai afunilando, vai descartando linhas investigativas e vai afunilando. Então, olha, o desligamento foi manual. Opa, se foi manual, isso já nos ajuda a identificar que que o objetivo, de alguma forma, era que essas câmeras não funcionassem. A quem interessava que essas câmeras não funcionassem? Quem tinha acesso a essas câmeras, seja um acesso remoto, seja um acesso presencial. Porque, por exemplo, as câmeras do condomínio onde eu moro, eu não posso simplesmente entrar lá e desligar. Eu não posso. Por quê? Porque eu não sou o síndico, não sou subsíndico, eu sou simplesmente um condômino. Geralmente, em condomínios, em prédios, são poucas pessoas que têm esse acesso. Sim. Então, quem são as pessoas que têm esse acesso? Daí tem que chamar essas pessoas que têm o acesso, né, os funcionários, os síndicos, subsíndico, para falar, olha, tudo bem, quem estava nesse local nessa hora, existem imagens anteriores das pessoas entrando nessa sala, se for um desligamento manual e não remoto. Se o desligamento for remoto, daí fica muito mais fácil. Quem desligou foi o João, foi a Maria, fica muito mais fácil. A ordem foi dada desse IP, desse celular, desse login. E daí fica muito mais fácil
ó, já chama essa pessoa, por que que você desligou? Qual foi o objetivo? Uhum. Né? E se o desligamento foi uma falha no sistema, né, por mais que dificulte essa investigação, também se descarta que houve um dolo, ou pelo menos, ainda que não se descarte completamente, porque também pode ter sido uma falha gerada propositalmente, por exemplo, uma sobrecarga, que é possível gerar manualmente, mas você vai descartando outras possibilidades também. Vamos para a linha do tempo, então. Vamos imaginar o que aconteceu com a Daiane. Ela desaparece dia 17 de dezembro, ela desce até o subsolo do prédio para verificar um problema de corte da energia do apartamento. Dia 18, no dia seguinte, a mãe e a Daiane combinavam de se encontrar para tratar sobre alocações dos imóveis. E segundo a mãe, foi até o apartamento, mas quando chegou não encontrou a filha. Além disso, nos vídeos que ela mostra para a amiga, a porta estava aberta quando ela desceu. E quando a mãe chega no dia seguinte, a porta está fechada, com uma chave. No boletim de ocorrência, isso foi registrado também. Dia 20 de dezembro, os últimos registros das câmeras de segurança indicam que a Daiane entrou no elevador e sumiu às 7 horas da noite. E dia 16 de janeiro, a Polícia Civil informou, por meio de uma nota, que montou uma força-tarefa para investigar o desaparecimento da Daiane. Agora, eu gostaria de falar sobre as desavenças, doutor, até porque eu estou dando mais ênfase mesmo no desaparecimento dela. Nada justifica uma pessoa sumir. Agora, o que aconteceu no histórico? A gente pode sim falar. Ela teve sim uma assembleia entre os moradores, segundo a mãe dela relatou para a gente, em agosto do ano passado, organizada pelo síndico, com alguns conflitos, problemas que a Daiane tinha junto com a administração do prédio. A Daiane, segundo a mãe, foi impedida de entrar nessa assembleia. Não sei se isso é legal ou ilegal, sendo que ela é uma das moradoras. O apartamento ela tem os documentos para administrar esses apartamentos, então ela poderia estar participando dessa reunião. E nessa reunião foi dito que ela teria que sair desse local. Isso é a última alternativa, né? Porque tem que ter uma conversa entre os moradores e também a administração do prédio, eu acredito. Como funcionam? Cada prédio funciona de uma forma diferente. Vai depender da convenção de condomínio. Mas, geralmente, o que acontece? Quem pode participar da assembleia são os proprietários. Então, por exemplo, pessoas que locam apartamento não necessariamente podem participar das assembleias. A pessoa que administra os apartamentos não necessariamente pode participar das assembleias. Mas o que é muito comum é que se conceda uma procuração às pessoas que administram. Então, nesse caso, se a Daiane tinha uma procuração da família, né, os imóveis eram da família, Sim. Se ela tinha uma procuração da mãe que permitia ela participar da assembleia e votar na assembleia, ela não poderia ter sido retirada de forma nenhuma. Isso daí teria que ver. Está previsto na convenção de condomínio, isso estava regular, as procurações estavam regulares, o que a Assembleia exige, né? O que a convenção do condominial exige? Exige firma reconhecida, uma procuração simples ou uma procuração pública, e isso de fato tem que estar regular. Uhum. Sem saber de fato isso, não dá para saber se essa retirada dela da Assembleia, né, a proibição de participação da Assembleia foi legal ou ilegal. Nos chama atenção porque dificilmente há uma retirada de pessoas da Assembleia e muitas vezes mesmo pessoas que não podem votar, como por exemplo pessoas que locam os apartamentos, elas podem participar da Assembleia, muitas vezes têm voz para serem ouvidas, mas não têm voto não podem votar. Né, até para dar publicidade, mas tudo isso é definido nas normas do condomínio. Mas, de fato, nos chama atenção. E quando a gente está falando de um desaparecimento que, de fato, ela não evaporou, isso a gente sabe,
e existe a suspeita de que haja um homicídio, o que a gente tem que buscar são as desavenças. Então, se ela foi impedida de participar da assembleia, provavelmente existe uma desavença muito grande entre ela e alguma das pessoas que estão na administração desse prédio. Seja os síndicos, seja até funcionários, ou até a própria administradora condominial. Bom, nós tentamos contato com o senhor Kleber, que é o síndico desse edifício, né, do Ametista Tower, mas nós não conseguimos. Fica que esse espaço segue aberto até para a pessoa se manifestar e dizer o que está acontecendo, porque em nenhum momento a gente indica, mas a gente indica o que aconteceu de conflito. E segundo a família, o conflito era com a administração do prédio em todos os momentos. Outro detalhe, a Daiane, a família, tinha apartamentos e ela estava morando para administrar esses apartamentos há 2 anos. Então, há 2 anos ela enfrentava esses problemas. E uma das coisas que a mãe disse é que ela tinha muitos boletins de ocorrência, processos que estavam na justiça. Então, a mãe comentou com a gente, doutor, que o ano passado, numa dessas luzes, essa falta de energia, ela desceu, houve uma briga, uma luta corporal, o síndico teria, segundo o boletim de ocorrência que a família da Daiane e a Daiane fez, o síndico teria batido, ela também teria batido, enfim, e que haveria uma audiência sobre esse caso em março desse ano e outra em abril. Então, esse caso estava correndo. Sim. Veja só, quando existe um processo, quando existe, mesmo que seja só um boletim de ocorrência, é comum que a polícia, em casos como esse, dê mais atenção a essas desavenças. Por quê? Porque é uma possível explicação. Então, de fato, é possível que tenha sido o síndico ou alguém da administração? Sim, é possível. Aqui, não buscando acusar ninguém. É uma das linhas de investigação mais comuns, Sim. porque busca-se pessoas que têm desavença. Ninguém mata a outra pessoa porque gosta. Mata porque tem algum problema com ela. Sim. Então, se de fato isso aconteceu porque por conta desse processo, por conta dessas desavenças, isso torna o crime mais grave. E se a pessoa desligou a luz para atrair a Daiane, a pena ainda é aumentada. Porque Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Mostra uma premeditação. Porque eu ia chegar nessa pergunta. Eu ia assim, porque se já era uma frequência, a falta de luz, falta de água, falta de internet também, porque todos os sinais ficam no subsolo, todas as centrais, né, Sim. de cada apartamento, segundo a mãe, ficam no subsolo do prédio. É aonde a Daiane foi ver o que estava acontecendo com a energia dela. E se alguém tentou atrair a Daiane, o que vai acontecer? Olha, a gente já está falando num homicídio qualificado. Né? O homicídio ele tem uma pena de 6 a 20 anos quando ele é um homicídio simples. Quando ele é um homicídio qualificado, ele parte com a pena mínima de 12 anos, ou seja, é muito mais grave. Quando uma pessoa atrai, né, a outra para uma emboscada, isso qualifica o homicídio. Porque veja só, imagina que vamos trabalhar com a hipótese de que de fato tenha ocorrido um homicídio. É uma hipótese, levantando Sim. bem que é uma hipótese, a gente não sabe de nada ainda, né? Exatamente, vamos trabalhar com a hipótese de que ela tenha ocorrido um homicídio, o homicídio seja por conta das brigas condominiais, seja por conta dessas desavenças. Então vejam só, já temos uma qualificadora, provavelmente, que é o motivo fútil, né, porque era uma desavença de condomínio. Uhum. Né? Pô, você matar alguém por conta de uma briga de condomínio é algo que a sociedade, em geral, vê como reprovável. Né? Então, pô, não é algo... É muito diferente de, por exemplo, a pessoa... Um pai que mata alguém que matou o seu filho. Uhum. Veja só, é uma situação completamente diferente, né? A sociedade vê isso como... entende que é algo reprovável, mas é uma reprovação muito menor. Agora, alguém que mata por conta de uma briga de condomínio, desse tipo de desavença, a nossa sociedade fala, pô, é mais grave. Então, é um motivo fútil. Daí tem essa segunda qualificadora, que seria
a pessoa, imagine que a pessoa tenha propositalmente desligado a luz para atrair a Daiane pro subsolo e lá matá-la, que também é uma hipótese. Nesse caso, incidiria uma segunda qualificadora em que a gente está falando da emboscada. Então a pessoa vai despreparada. Por que essa pena é aumentada? Porque a pessoa chega lá acreditando que não vai acontecer nada. É um problema na luz, vou lá religar a luz. Chega lá e ela é pega de surpresa, o que dificulta a sua defesa e facilita com que o autor pratique o homicídio. Então, se isso foi feito de caso pensado, a gente está falando de uma pena que provavelmente vai ficar acima dos 14 anos, caso de fato tenha ocorrido dessa forma, né, que seria uma linha de investigação possível. 2 casos que eu gostaria de comentar com o senhor, duas linhas de possibilidades. Vamos supor que ela tenha sido sequestrada. Como que a polícia poderia lidar com isso? Olha, o sequestro dela, óbvio, a gente tem informações que a gente não tem informações que a polícia tem. Então, se ela foi sequestrada, provavelmente já houve algum contato. Por que a pessoa sequestra alguém? Geralmente para obter algum lucro, algum benefício financeiro. Então vai entrar em contato com a família, vai entrar em contato com alguém para que seja dado esse benefício. Então, nesse caso, pode ser que a polícia esteja deixando isso, tenha essas informações, os bandidos já tenham os criminosos já tenham entrado em contato com a família ou com terceiros para tratar disso, mas a polícia tenha mantido essa informação em sigilo para auxiliar nas investigações. Entendo. Bom, como nós conversamos com a mãe da Daiane ontem, então isso é descartado? Não é descartado porque a mãe poderia não ter falado nada. Exatamente, sob orientação da polícia. Olha, não fale da questão dos contatos que foram feitos. Então não é descartado de pronto. É possível. Agora, veja só, se não houve, se as informações que nós temos são, se nós pudéssemos dizer que temos 100% das informações e não houve nenhum contato com a família ou com pessoas próximos da Daiane para tratar desse possível sequestro, aí nós poderíamos reduzir e muito essa possibilidade, né? Não chegaria a zero, mas chegaria muito próximo a zero, porque, de fato, são muitos dias que está sem o contato. Mais de um mês. Última alternativa, a última linha que me vem à mente vamos supor que a Daiane tenha sumido, decidiu desaparecer. Tendo em vista que a gente conversa com a família, e a família reforça que a Daiane é uma mulher presente, ela é mãe de uma menina de 17 anos, ela é uma corretora, então ela tem negócio, é uma profissional ativa. Se for nessa linha e a polícia descobrir que ela resolve desaparecer, o que acontece? Vamos lá. Essa linha é uma linha possível. Não é normal, mas as pessoas podem resolver desaparecer e chama atenção. Tem uma coisa que pode reforçar essa questão, ela ter saído dos grupos de amigos, né? Ela alegou que estava com muitos problemas e não conseguiria tratar de tudo. Pode ser que isso que isso tenha sido feito já pensando em desaparecer. É possível, não é normal. Nesse caso, se chegarem à conclusão que de fato ela desapareceu porque quis, nada pode ser feito criminalmente, né, do ponto de vista criminal, porque ela desapareceu por vontade própria, ela pode desaparecer, ela pode deixar de falar a sua localização, de manter contato com quem ela quer. De uma forma criminal, com ela não iria acontecer. Só se ela fez uso, por exemplo, de documentos falsos, utilizou, se passou por outra pessoa, aí sim. Mas ainda que seja uma hipótese que a chance disso ocorrer, até pelas informações que são passadas pelos amigos e pela família, que não é esse o perfil da Daiane,
Essa é uma possibilidade, mas se ela não fez, se ela simplesmente saiu de lá e foi viver no meio do mato, nada criminal pode ser feito com ela. Na semana do dia 10 de janeiro até o dia 19, a polícia foi até o local onde a Daiane estava e recolheu escova de cabelo, segundo a mãe, amostras para colher o DNA da Daiane. Essa etapa da investigação, o que ela significa, doutor? O que a polícia está buscando são elementos que possam identificar algum corpo, alguém, né, algum achado e ligá-lo à Daiane. Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa que pratica um crime, para ela esconder, tornar mais difícil a elucidação desse crime, ela descaracteriza a pessoa. Então, muitas vezes corta a cabeça, corta os dedos, ou se não faz mutilações para tornar o corpo irreconhecível, ou até mesmo pelo tempo passado já estaria num processo de decomposição, o corpo mais avançado. Só que é possível identificar por meio do DNA. Então, por exemplo, imagine que ache-se uma ossada ou restos mortais de alguém próximo a uma rodovia, próximo a uma mata. É possível confrontar o DNA achado, por exemplo, num cabelo preso na escova de cabelo, com o DNA dessa pessoa, e com isso identificar a vítima, né? Então, feito esse confronto, opa, deu que esse DNA é compatível com daquela pessoa, então muito provavelmente seja daquela pessoa. A última pessoa que conversou com a Daiane foi a Georgiana Passos. É para ela que a Daiane mostra essas imagens que ela desce do elevador, vai até a recepção e depois vai até o subsolo. A Georgiana conversou conosco e vamos descobrir para ela, que conhece a Daiane há 6 anos, quem era a Daiane. Está circulando uma informação que a Daiane poderia ter desaparecido por conta própria. Quem desaparece por conta própria sem levar a bolsa, com a conta bancária intacta, porque foi feita a quebra do sigilo bancário dela e viu que não teve nenhuma movimentação, o celular dela não foi localizado. Então, sim, é surreal essa informação. Daiane não ficava esse tempo todo sem comunicação. Daiane não tinha esse hábito. Ainda mais que tem uma filha de 17 anos, ficar sem comunicação com a filha ou com a mãe idosa, fora os hóspedes que já estavam programados. Então, a Daiane jamais ia desaparecer por conta própria. Isso aí não procede, eu não acredito nessa informação. Essa informação aí realmente não tem nada a ver com o comportamento da Daiane. Isso aí é fora de cogitação. Olá, meu nome é Georgiana, sou amiga da Daiane Alves de Souza, desaparecida desde o dia 17 de dezembro de 2025. Nossa amizade começou há aproximadamente 6 anos, através de um grupo de amigos. Então, sim, a Daiane gostava muito de se reunir com os amigos, a gente sempre reunia para assistir um filme, ou simplesmente só para bater um papo, para fazer comida, né? Fazer um macarrão ou feijoada. Então, sempre aquela alegria contagiante, tanto que ela está fazendo muita falta para todos nós. A Daiane foi para Caldas Novas com o objetivo realmente de fazer as locações dos apartamentos. Não somente os apartamentos da família, mas também de outros proprietários. Além dos apartamentos que ela alugava no Ametista Tower, ela também alugava em outros empreendimentos. E ela sempre teve um bom relacionamento com esses proprietários. A Daiane começou a queixar há aproximadamente 1 ano sobre esses cortes de energia, de gás, de internet, de água, que dificultavam bastante a hospedagem, porque sempre que tinha algum hóspede, aí acontecia algum tipo de corte, aí a Daiane tinha que resolver. Então, a partir disso, começaram esses conflitos no condomínio, com a administração. A Daiane nunca queixou que tivesse qualquer tipo de perseguição por parte de outros corretores. Os conflitos da Daiane realmente aconteciam dentro desse condomínio. Ela sempre estava bastante chateada referente a isso. Ela queria compreender o motivo
pelo qual ela era impedida de fazer essas locações por parte da administração. Eu acredito que quem tem que tomar essa decisão é o próprio proprietário. O proprietário do apartamento é quem decide quem vai fazer as locações para ele, certo? Então, no dia 16 de dezembro, que foi um dia antes do desaparecimento da Daiane, ela queixou novamente do corte de energia. Então, ela havia montado um grupo de WhatsApp com os nossos amigos, porque nós estávamos programando de todos passarmos juntos no final do ano. Ela saiu do grupo, então eu fui e questionei, falei, Daiane, por que você saiu do grupo? Ela falou assim, amiga, não dá para eu ficar conciliando os problemas que eu estou aqui com o grupo. Então agora eu vou ter que resolver essa questão, chamar a polícia, fazer um boletim de ocorrência, porque isso não pode ficar dessa forma. Aí no dia 17, que foi o dia do desaparecimento da Daiane, a mais ou menos 16h30, eu questionei ela, né? Mandei um áudio perguntando como que tinha resolvido a situação do dia anterior. Ela foi encaminhar para mim somente os vídeos, ela não me mandou uma resposta através de mensagem de texto, ou áudio, ou ligação. Ela já foi mandando em tempo real os vídeos. Então ela mandou um às 18h56 e o outro às 18h59. E pelo que nós podemos observar nas imagens internas do elevador, a Daiane estava gravando mais um vídeo. E esse vídeo não chegou a ser enviado para ninguém. Então, assim, depois disso, mais ou menos umas 19 horas, eu mandei um outro áudio perguntando por que estava acontecendo tudo aquilo. E eu não tive resposta. No dia 18, mandei uma nova mensagem falando que estava preocupada e nada de resposta da Daiane. Então, nós estamos realmente desesperados, nós precisamos de respostas. Ninguém desaparece dessa forma, misteriosamente. Tem que ter uma solução, sim, porque é um condomínio novo, que tem um sistema de monitoramento. Então, assim, nós queremos saber para onde foi a Daiane, onde está a Daiane, que não voltou para o apartamento e também não tem imagem dela saindo do condomínio. Que mistério é esse? Nós precisamos de resposta, nós queremos a Daiane. Nós queremos saber o que aconteceu com a Daiane. Pois é, doutor. Esse foi o relato da amiga que conhece a Daiane há 6 anos e está afirmando que a Daiane não teria esse histórico de fugir sem dar satisfação, que era uma pessoa que tinha compromissos e cumpria eles, né? Qual a sua impressão? Primeira coisa, quando se investiga um desaparecimento voluntário, é necessário ver o histórico da pessoa também. Então, se existe essa suspeita, geralmente as pessoas elas têm uma linha de atuação, elas costumam ter uma forma de atuação definida durante toda a vida. Já Então, tem esse costume de sumir, de desaparecer? sumir, desaparecer, de ser antissocial, de buscar o isolamento, e pelo que a amiga dela fala, esse não é o perfil da Daiane. É óbvio, com isso a gente não pode descartar completamente o desaparecimento voluntário da Daiane, mas de fato reduz bastante essa possibilidade. E não é comum um desaparecimento voluntário por tanto tempo. Se ainda a gente estivesse falando de uma semana, 3 dias, é algo que de vez em quando ocorre, dependendo do perfil da pessoa. Ou se não, de vez em quando acontece alguma coisa específica com aquela pessoa que ela, durante algum tempo, surta e quer ficar em completo isolamento. Mas isso é um curto período de tempo. Quando é um tempo tão grande, já não é normal, certo? Agora, uma questão que eu achei muito interessante também, que ela falou que a Daiane estava com o celular. E é possível verificar onde o celular ele estava, então, e provavelmente isso já foi feito por parte da polícia. Então pediu à operadora de celular a estação rádio base, o que a gente chama de ERB. Né? Então, quais foram as últimas localizações do celular? Ainda que não seja uma localização precisa, é possível ver a região, porque isso é feito por meio de antenas. Então, são 3 antenas em que o celular está no meio daquelas 3 antenas. É como se fosse um triângulo. E daí, por mais que não seja possível ver a localização exata, é uma localização aproximada.
E é uma zona urbana, então a tendência é que tenham diversas antenas de celular em que seja possível verificar com um pouco mais de exatidão onde a Daiane estava e ver da onde foi que foi emitido o último sinal desse celular. Isso é possível. Sim, isso é possível. E com isso também fica mais fácil verificar qual foi o último, para onde a Daiane foi levado, para onde esse celular foi levado, onde esse celular está. Porque veja só, assim como a Daiane não evapora, o celular também não evapora. E o celular não foi encontrado. E se o celular não foi encontrado, mas ele pode ter sido destruído, pode ter sido perdido, pode ter sido jogado em algum local, né, como por exemplo um rio, um terreno baldio, Mas a última localização fica. A última localização fica. Certo. Só para a gente finalizar a respeito da assembleia que teve, que os condôminos decidiram em agosto do ano passado, teve uma assembleia onde os condôminos decidiram que a Daiana não ia mais frequentar o apartamento, que ela tinha que ser expulsa em 12 dias. Bom, 2 meses depois a família conversou conosco, né, ontem, e que 2 meses depois dessa assembleia, ela entrou na justiça e a justiça derrubou essa liminar, ou seja, ela estava no apartamento com respaldo jurídico, porque ela foi atrás dos direitos dela, né? Ela tinha as procurações, ela morava em um apartamento e ela estava trabalhando. Essas são as informações que nós temos. Bom, para finalizar, mais de 30 dias, com esse histórico que a gente apresentou aqui, com as desavenças que temos, qual é o veredito do senhor? Olha, é muito difícil a gente falar sobre algo que ainda está em investigação e com tão poucas informações. Mas, de fato, há uma suspeita muito grande de que tenha ocorrido um homicídio, né? Porque, de fato, ela não some, ela não vai simplesmente desaparecer. Acho improvável, por tanto tempo, ela querer ficar desaparecida, né, querer ficar sem contato com ninguém, né, por mais que ela tenha saído dos grupos, isso possa levantar essa hipótese, não seria normal e pelas informações que a gente tem, não é o perfil dela. A falta de imagens. A falta de imagens também corrobora. Então, o que me parece que sim, pode sim ter ocorrido um homicídio, e se isso ocorreu, é provável de que tenha sido alguém que conhecesse o condomínio, tivesse acesso ao condomínio e soubesse quais são os pontos cegos. Onde tem câmera, onde não tem câmera, onde ele estaria protegido, onde ele não estaria protegido. Talvez, provavelmente, se foi um homicídio premeditado, conhecia os hábitos da Daiana. Então sabia os horários que ela costumava limpar o apartamento, os horários que ela costumava ficar no apartamento, ou se não, ao menos tinha acesso às câmeras do condomínio para saber se ela tinha subido ou não no elevador, em que andar ela tinha descido, uma vez que ela tinha 6 apartamentos. Então, uma pessoa que tem 6, dificilmente ficam todos no mesmo andar. Então, desceu no 5º andar, desceu no 6º andar. Então, significa que está no 52, no 63. Então, tudo isso de fato levanta uma suspeita muito grande de que tenha ocorrido um homicídio. Quero agradecer a participação do senhor, Dr. André Lozano, e dizer as suas redes sociais para as pessoas também acompanharem o seu trabalho, @Lozano com Z, Lozano _André. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui e conte comigo. Agradecemos a vocês também que acompanharam mais um Investigação Criminal True Crime e a gente aproveita para convidar vocês para curtir e compartilhar as nossas redes sociais e também o nosso canal News IC, que é o nosso portal de jornalismo investigativo. Por fim, estão aparecendo na sua tela os procurados pela Interpol. Se você puder ajudar, por favor, entre em contato com as autoridades competentes. Muito obrigada e até a próxima.